Autor do gol que valeu o título ao Sevilha da Liga Europa, Diego Carlos já foi do São Paulo, mas acabou dispensado e no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes. Quero te falar também sobre Diogo Barbosa, que esteve muito perto de virar jogador do Grêmio, mas alguém do Palmeiras o impediu. Te conto com detalhes daqui a pouco. Vou falar também sobre os enormes prejuízos que o Flamengo tem tido com jogos no Maracanã do Campeonato Brasileiro e para fechar tudo sobre a promessa feita na noite dessa sexta-feira de uma ampla reforma de São Januário com a ajuda da W Torre. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as importantes notícias que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like. Depois, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, é tão fácil e ajuda tanto ao canal do Nicola. Aproveita e aperta também o sininho para receber notificações de tudo que eu fizer por aqui. Para completar, mas não menos importante, queria pedir para você se tornar membro do canal do Nicola, é bem fácil. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica nessa descrição e escolhe um dos 5 planos que a gente liberou para vocês. Tem uma série de vantagens como participar do bolão, participar da liga exclusiva do Cartola, dá para, por exemplo, receber informações via WhatsApp em primeira mão, participar de ligas ou lives exclusivas aqui no canal do Nicola, enfim, tem bastante coisa para você que virar membro, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre a grande novidade da sexta-feira envolvendo o torcedor do Vasco. Numa live realizada durante a noite, o presidente Alexandre Campelo anunciou a reforma e modernização de São Januário em parceria com a W Torre, mesma empresa responsável pela construção do Allianz Parque, um dos estádios mais bonitos e modernos do país. Como é que vai funcionar esse acordo? Vou tentar te dar todos os detalhes que eu pude apurar depois dessa live que aconteceu durante a noite. Em primeiro lugar, São Januário continua sendo única e exclusivamente do Vasco. A W Torre vai ter direito a utilizar ou explorar alguns eventos que serão realizados, como por exemplo acontece lá no Allianz Parque. Os shows vão ter uma participação grande da W Torre, já os jogos vão ter uma participação bem pequena em cima da receita para a construtora. O acordo deve variar entre 20 e 35 anos e vai fazer com que São Januário passe de uma capacidade de 22 mil pessoas para 43.200 pessoas. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, onde é que vão surgir tantos lugares novos? A tendência é que seja fechado o anel, aquela parte onde não há arquibancada deve ganhar arquibancadas atrás de um dos gols. Outras novidades importantes. Haverá a obrigatoriedade da preservação da fachada histórica de São Januário. Queria te contar também que devem ser criadas 2 torres, uma comercial e outra administrativa. Para arrematar, serão construídos ou reformados 120 camarotes, com a W Torre ficando com 50 deles para utilização, para exploração comercial da maneira como ela quiser. E por último, mas não menos importante, a W Torre terá participação nos lucros com patrocinadores gerados com o estádio. Em relação a cadeiras também, algo parecido. Foi essa questão das cadeiras, inclusive, que gerou uma disputa judicial com o Palmeiras. A W Torre se sentia no direito de explorar 10 mil cadeiras, o Palmeiras argumentava, no final das contas acabou dando certo. E o modelo de utilização do Allianz Parque é um dos melhores do futebol brasileiro. Então sim, o torcedor vascaíno que festejou 122 anos de aniversário do clube e que festejou também a liderança do Campeonato Brasileiro tem mais um ótimo motivo para ficar feliz. Para completar, para arrematar de vez, a tendência é que tudo fique pronto em 3 anos, ou seja, no aniversário de 125 anos, a ideia é que São Januário já esteja pronto. As obras devem começar no segundo semestre do ano que vem. Quero te contar mais sobre Diego Carlos, zagueiro que fez história nessa sexta-feira ao marcar de bicicleta o gol que valeu o título do Sevilha na Liga Europa, o 6º título do Sevilha nos últimos 15 anos. Zagueiro brasileiro de 27 anos de idade que havia sido dispensado pelo São Paulo, daqui a pouco eu te conto essa história. Primeiro eu quero contar um pouquinho sobre a sexta-feira dele. O Diego Carlos tinha tudo para se tornar o grande vilão de um eventual vice-campeonato do Sevilha. Ele cometeu o pênalti que permitiu a Inter de Milão abrir o placar, mas cometeu a falta também que garantiu o segundo gol da Inter de Milão. Tudo ia muito mal para ele, até porque o Diego Carlos já havia cometido pênaltis nas quartas e nas semifinais, mas o futebol permite várias reviravoltas e foi do Diego Carlos de bicicleta o gol que valeu o título, vitória por 3-2 em cima da Inter de Milão. E o curioso é que depois da bicicleta dele a bola ainda desviou no Lukaku, atacante da Inter, que tinha tudo para ser um dos destaques, talvez o grande destaque da Liga Europa, e acabou se tornando esse sim o Lukaku, o vilão da conquista do Sevilha. Quando é que o Diego Carlos passou pelo São Paulo? Quero te contar um pouquinho da história dele. Nasceu em Dois Córregos, cidade no interior de São Paulo, filho de cortadores de cana, e até por isso ele passou a infância e a adolescência dele ajudando no corte da cana.
Também vendeu picolés, mas queria muito era virar jogador de futebol. Sua primeira tentativa no futebol se deu no Guarani, mas ele não foi muito bem nos testes, mas pouquinho tempo depois, com 17 anos de idade, foi aprovado no América de Rio Preto, também no interior de São Paulo. Foi depois, um pouquinho depois, para o Desportivo Brasil, até que por conta de um destaque que conseguiu, tanto no exterior e em torneios no exterior, quanto por aqui, ele acabou sendo contratado pelo São Paulo. Jogou no Sub-20, disputou o Campeonato Paulista Sub-20 e também a Copa São Paulo. Do ano de 2013 foi promovido ao elenco principal, chegou a ficar no banco de reservas contra a Portuguesa e foi relacionado por uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, embora não tenha feito sua estreia pelo time profissional, nem num jogo, nem no outro. Acabou retornando para a base a pedido do Sérgio Baresi, se machucou, perdeu oportunidades e a solução encontrada pelo Diego Carlos foi se transferir para o Estoril, time da primeira divisão em Portugal. Também não jogou por lá, foi emprestado para o Porto B, jogou a segunda divisão em Portugal e aí sim voltou para o Estoril, onde foi mais utilizado, vendido para o Nantes por 1.300.000 euros e depois de 3 temporadas no futebol francês foi comprado pelo Sevilha por 15 milhões de euros. Em sua primeira temporada no futebol espanhol foi titular absoluto do Sevilha, um dos grandes destaques na conquista desse título da Liga Europa e nesse exato momento é pretendido só por Liverpool e Barcelona, só para você entender o tamanho do potencial do cara, avaliado em 50 milhões de euros. E saiba que esse jogador passou pelo São Paulo, mas ninguém deu bola para ele. Quero falar agora sobre Diogo Barbosa, lateral esquerdo que pertence ao Palmeiras, mas quase se mudou para o Grêmio nos últimos dias. O tricolor gaúcho fez uma proposta oficial ao Palmeiras para comprar o jogador. Diogo Barbosa estava tão interessado em se mudar para o time do Renato Gaúcho que chegou a procurar o presidente Maurício Gagliotti pedindo para que o presidente o liberasse. Afinal de contas, no Palmeiras ele é só a segunda opção, o Matias Vinha é titular absoluto e o Maurício Gagliotti até deu a entender de que poderia fazer negócio. O Palmeiras precisa de dinheiro, o Palmeiras precisa se livrar de alguns jogadores mais caros e o Diogo Barbosa já custou 1,5 milhão de euros junto ao Cruzeiro e o Verdão ainda deve mais 3 milhões de euros ao Coimbra, time que pertence ao BMG. Essa dívida do Palmeiras é com o próprio BMG. O Grêmio, é bom que se diga, não pagaria os 4,5 milhões de euros que o Palmeiras terá de desembolsar no pacote todo pelo Diogo Barbosa, mas seria uma forma de o Palmeiras conseguir abater esse prejuízo e eventualmente ficar com um percentual de uma venda futura. Só que o negócio foi desfeito porque o Vanderlei Luxemburgo disse que conta com o Diogo Barbosa. Para desespero do próprio Diogo Barbosa e também dos dirigentes do Palmeiras que viam a oportunidade de fazer um bom negócio. E essa decisão do Luxa ainda freia outro jogador lateral esquerdo revelado na base, o Lucas Esteves, garoto cheio de propostas de clubes do exterior. A ideia do Palmeiras é utilizá-lo como reserva imediato do Matias Vinha, mas enquanto o Diogo Barbosa não sair, essa situação fica impossível. Então, a menos que o Luxemburgo mude de ideia, o negócio com o Grêmio está desfeito. E o Palmeiras vai aguardar por outras propostas, eventualmente de clubes do exterior, que possam convencer o Vanderlei Luxemburgo de que se trata de um bom negócio. Para arrematar, queria te contar que o Diogo Barbosa já tem 28 anos de idade, 8 partidas na atual temporada pelo Palmeiras, 2 delas no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Paranaense e também contra o Goiás. Jogador que vem sendo bastante perseguido pelo torcedor alviverde. Depois da vitória contra o Furacão, houve protesto no aeroporto lá em Curitiba e um dos principais alvos foi justamente o Diogo Barbosa. Quero fechar o vídeo falando sobre o Flamengo e o enorme prejuízo por jogar o Campeonato Brasileiro com portões fechados. Você já tá careca de saber que nenhum time no Brasil pode ter torcida por conta da pandemia do coronavírus, embora o Flamengo trabalhe nos bastidores para que num futuro não tão distante os torcedores possam voltar ao Maracanã. E essa decisão tem a ver com números que eu vou te passar a partir de agora. O Flamengo já fez 2 partidas como mandante no Campeonato Brasileiro e tomou um prejuízo bastante grande. Contra o Atlético Mineiro, primeiro jogo em casa, foram R$183 mil de déficit. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo teve de desembolsar toda essa grana com uma série de coisas para fazer a realização desse jogo. No empate contra o Grêmio, que aconteceu nessa semana, mais R$187 mil no vermelho. Além de não colocar nada nos cofres, o Flamengo ainda se vê obrigado a pagar todas essas taxas, que na soma das 2 partidas já totalizam R$370 mil de negativo. Levando em consideração que a expectativa do Flamengo era de faturamento de pelo menos R$2 milhões por partida, valor líquido, a gente está falando de uma grana, de uma bolada próxima de R$4,5 milhões que o Flamengo deixou de faturar em 2 jogos. 4 milhões de bilheteria líquida, mais os 370 mil de prejuízo por conta dos 2 jogos sem torcida. Queria destacar que esse prejuízo no fim do campeonato, com 19 partidas como mandante, caso o Flamengo não consiga ter torcida em nenhum de seus jogos, pode alcançar até
43 milhões de reais. Muito, mas muito dinheiro, especialmente para um clube que projetou arrecadações grandes, até porque tem gastos enormes. E se você estiver se perguntando como pode ter gasto 187 mil reais o Flamengo num jogo com portões fechados, com nenhum público, vou te dar alguns dos valores mais altos gastos pelo rubro-negro. Tudo isso está no borderô do jogo que é divulgado pela própria CBF. Os valores mais altos: 55 mil reais de despesas operacionais do estádio. O que seria isso? Boa pergunta. Tem mais 43 mil reais de conta de consumo. Conta de consumo com gasto de 43 mil reais? Esse custo sim cabe uma explicação importante dos dirigentes do Flamengo. Tem mais 30 mil reais, que é o valor do aluguel do estádio, mais 23.880 reais com taxa de arbitragem, e é importante contar que o Flamengo ainda gastou quase mais 10 mil reais com passagens aéreas e também com o INSS da arbitragem, e teve mais 10 mil reais de despesas operacionais. 55 mil de despesas operacionais do estádio, mais 10 mil de despesas operacionais. Enfim, esse pacote todo custou 187 mil reais. Tem mais uma série de pequenas taxas que estão inclusas nesse documento que eu estou mostrando para você, mas queria chamar a atenção para o valor grande de gastos diante de nenhuma receita por causa da ausência de torcedores. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria passar para vocês na manhã desse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, mas não menos importante, vire membro do canal do Nicola, receba vídeos e informações e tudo mais de forma antecipada. Participe das lives exclusivas só para membros, que acontecem aos domingos, além de participar do bolão do canal do Nicola e da liga exclusiva lá no Cartola FC, os dois valendo muitos prêmios, beleza? A gente se vê em breve, tchau, tchau!